Em relação ao funcionamento da camada de enlace, é incorreto afirmar. O principal serviço da camada de enlace é transferir dados da camada de rede da máquina de origem para a camada de rede da máquina de destino. Ele quer o incorreto, tá? Vamos deixar um asterisco, né? Quando o serviço... É porque assim, se você for imaginar assim, eu estou considerando o serviço é o quê? Eu pegar o que está de cima, né? E a camada de baixo presta serviço para a camada de cima, correto? Aí, imediatamente superior, que está na camada de rede, então, realmente, o enlace pegaria o que está na camada de rede, traz para a camada de enlace e ela transfere para outra lá, né? Aí teria essa dúvida se... mas aí é porque aí sim, mas para de cima. Ela presta para de cima. E o que ele está falando não tem aí o termo fim a fim, né? Porque a origem e destino também pode estar no mesmo coisa. Mas, como ele está pedindo a incorreta, você pode deixar a interrogação e verificar se tem uma mais pesada, certo? Quando o serviço orientado à conexão com confirmação é oferecido, mesmo que ainda não hajam conexões lógicas sendo usadas, cada quadro enviado é individualmente confirmado. Eu não entendi a parte mesmo, conexões lógicas, mas cada quadro é confirmado. Para mim está certo. Espera aí. Orientada a conexões e não haja conexão lógica também. Estamos em dúvida também? Pode colocar aqui e vamos pular, né? Às vezes aparece, né, a luz aí. Né? Quando recebe um fluxo, a gente está atrás da incorreta, lembrando, né? A gente tem que achar um erro, né? Quando recebe um fluxo, a gente viu que a A teria essa não tem uma coisa muito flagrantemente errada, porque ela está prestando serviço para a camada de transporte, levar para o outro lado, beleza. Aquela B a gente ficou em dúvida, né? Quando recebe um fluxo bruto da camada física, a camada de enlace adota a estratégia de dividir esse fluxo em quadros e calcular o total de verificação de cada quadro para ser conferido no seu destino. D. O controle de erros é fundamentado no gerenciamento dos timers e dos números de sequência, para garantir que cada quadro seja passado para a camada de rede do destino uma única vez. Pode haver retransmissão, né? E aí as retransmissões ocorrem, quando tiver tudo ok, ele sobe para a camada de rede, né? Porque aconteceu ali na camada de enlace. Tem mais alguma? Tem. No controle de fluxo, baseado em feedback, ou seja, o cara dá um NAC, né? O AC, né? O transmissor envia dados na medida em que o receptor seja capaz de tratá-los. Para tanto, o receptor envia de volta ao transmissor informações que permitem o envio de mais dados, ou que mostram qual a situação real do receptor. Beleza. E aí, como é que a gente fica? A gente iria em qual? Claro. Assim, o que eu estranhei entender é que ele falou que mesmo não tendo conexão lógica vai ser confirmado. Pois é, sem conexão lógica não é mesmo. Isso é o de modo que eu fiquei... Vocês estão certos, né? Só que na época o que me chamou a atenção foi antes, inclusive, né? A confirmação, ela já é uma ação posterior ao envio, né? Certo? Cara, se não tem conexão e é um serviço orientado à conexão, como é que houve envio, entendeu? Vocês estão certos, vocês pegaram já uma ação posterior, né? Porque assim, mesmo que houvesse envio, porque quando eu explico na minha aula, né? A confirmação é diferente de orientação à conexão, né?
Inclusive, podia haver ou não haver confirmação, porque aquele dali poderia ser um serviço não confirmado. Mas ele fala que é um orientado à conexão. Qual é a característica básica da orientação à conexão? Eu tenho que fechar a conexão. Só após fechar a conexão eu transmito. Se ele for um serviço não confirmado, não vai haver confirmação mesmo não. Mas o envio só ocorre se a conexão já estiver estabelecida. E aí ele manda essa aqui, ó. Mesmo que ainda não hajam conexões, aí vira uma falácia, né? Uma inverdade em si mesmo. Se o serviço é orientado à conexão, só havendo conexão vai haver um envio de dados. Cuidado que tive que dar um ajustinho, né? Porque assim, poderia não haver confirmação. Mas se tivesse serviço não orientado à conexão, eu acho que a vida estaria certa. Como é? Aí olha, ele fala, se tivesse serviço não orientado à conexão, eu acho que já estaria certo. Só que ele falou serviço. Não, o que tu está querendo dizer é que a resposta seria a B, porque ele está pegando a errada. Isso. Entendeu? É porque deu um tilt lógico aí, né? Mas aí, irmão, essa letragem é aquele papo de parecer livro de erro. Como é? Vamos voltar para A, tá? O principal serviço da camada de enlace é transferir dados da camada de rede da camada de origem para a camada... Mas ele não entrou nesse mérito, né? Ele só falou dizer que ele está transferindo para outra, né? Pô, mas principal serviço, você pensa logo, o que ela faz, né, cara? Assim, Eu acho que ele botou ali camada de enlace como um entroncamento, assim, leva um do lado do outro. Assim. Mas talvez a questão do serviço seja diferente do que ele assim mesmo que... Não, assim, precisa de fazer coisas o que ele está falando... O que você está falando seria assim, né? É tipo... para chegar a fornecer Ele está perguntando, né? Ó, se ele tá questionando o principal, né? Seria a palavra principal nesse caso, né? Até concordo um pouco, porque porque assim, tem uma... Não, Não sei quanto que abstrato ele foi na questão. porque tem o seguinte, assim, é como se fosse um serviço universal, né? Toda camada faz isso. É tipo, toda camada... Mas o Arch faz isso de aplicação. É a discussão meio filosófica mesmo, sabe? É tipo, o cara fala assim, olha, a principal função do ser humano, né, é viver ou ser feliz, entendeu? Aí você, não, é viver, porque se ele não estiver vivo, ele não vai ser feliz, né? Não, mas é ser feliz, porque senão viver... toda camada faz isso, né? Aí realmente há uma relativação do principal, né? É principal porque toda camada tem que fazer e é o principal porque é só o principal dela, né? Porque, tipo assim, tu entra lá no Tannenbaum, o principal de cada camada. Sim. A de lá de baixo é emitir bitbyte. Aí a segunda fazer um entroncamento, né? Entendi. De cima. Entendi. Roteamento. Realmente poderia suscitar, né, uma dúvida, né, em relação a esse aqui, né? Mas, tipo assim, o que eu quero dizer, tipo assim, essa dúvida que é pertinente, que é uma dúvida, né, é bem mais leve do ponto de vista argumentológico do que uma falácia, entendeu? A falácia, tipo assim, tipo assim, é o famoso vivo morto, né? Uma coisa eu decidir, uma coisa eu ficar filosofando, né? Se a principal função do ser humano é viver ou ser feliz, né? E outra assim, cara, você é um ser vivo morto. Aqui é muito mais pesado, não tem pra onde correr. Inclusive é uma argumentação que se contrapõe em si mesmo, então esse aqui tá mais o teu questionamento é pertinente, né? Que é o problema do principal, o pessoal da transmissão, né? O problema do principal, que seria, o principal é fornecer serviço para a camada de cima, porque toda camada faz isso, né? Ou o principal seria o que todas as literaturas fazem, que é apresentar para a camada superior, né, os dados livres de erros, certo? Beleza, é pertinente, mas essa aqui pesada, entendeu? a discussão é da mais errada. Exato. Essa aqui tem uma dúvida, né, filosófica. Essa aqui essa aqui é morta em si mesma, né?
O modelo OSI trata da interconexão de sistemas abertos, ou seja, sistemas que estão abertos à comunicação com os sistemas. Há um conjunto de questões tratadas mais adequadamente em cada uma de suas camadas. Uma das principais questões tratadas na camada de enlace de dados é como? Aí sim, ele está pedindo na camada de enlace de dados, né? Aí ele fala, aí aquele é engraçado que ele fala, uma das principais, né? Que aí ele já relativizou, né? Não foi tão fixo quanto a outra, ele deixa em aberto. Por isso que eu não gosto de dizer a principal, né? Você pode ter outras coisas, né? Dependendo da coisa, mas aqui ele deixou bem aberto. Uma das principais, né? É na camada de enlace que é responsável por definir a tensão 0 ou 1, é a física. Pessoal, cuidado, que não só a parte de tensão elétrica, né, quanto a própria tensão mecânica. Tensão não, a próprio formato mecânico. Definir que tamanho é o pino, quantos pinos tem, também é camada física, porque a gente fica falando só a parte elétrica, e fica parecendo que é só elétrica. Mas a própria mecânica também faz parte da camada física, tá? Só para a gente não errar por repetição, né? B. A transmissão será realizada. É na camada de enlace que eu defino se a transmissão será realizada nos dois sentidos, simultaneamente ou em um sentido. Uma pergunta assim, meio capciosa, entendeu? Porque é nessa camada que eu defino se a comunicação é full duplex, simplex ou half. Pessoal, isso aí é definido assim, em várias camadas, né? Ah, mas aí lá na camada de... Pois é, mas aí, por exemplo, eu lá no TCP, lembra quando tem essa discussão? Ah, se é full duplex. O TCP, por exemplo, ele é full duplex. Então, se vocês forem até no material, é uma discussão que é independente de camada, entendeu? Mas, por fim, se isso é independente de camada, provavelmente, de repente, não vai ser essa. Eu posso deixar uma interrogação. Mas essa é uma discussão que ela é feita em todas as camadas. Se o protocolo é half, se é full, é independente, né? C. Será a sintaxe a semântica das informações transmitidas? Ou seja, é a camada de enlace que faz isso aqui, sintaxe e semântica? Apresentação, né? D. A conexão inicial será estabelecida e de que maneira ela será encerrada quando ambos os lados terminarem a comunicação. Aí a gente vem a outra discussão que é em todas as camadas, né, que é o fato de ser orientado ou não a conexão, né? E eu posso ter protocolos em cada uma delas, né? Tá ficando difícil, né? Aí vamos rezar para que seja na E, né? Impedir que um transmissor rápido envie uma quantidade excessiva de dados a um transmissor lento. Controle de fluxo. Camada de enlace. Faz controle de fluxo ou não? Faz. Uma das principais, né? Uma das principais que ela faz. Então, dentre todas essas... você quer na... Essa discussão, como eu falei, ela é intercamadas. Eu tenho essa discussão, por exemplo, quando eu falo assim, a conexão inicial, eu estou falando de serviços orientados à conexão. Eu posso ter serviços orientados à conexão desde a camada de enlace até a camada de aplicação. É claro que existem algumas camadas onde essa discussão ela é mais comum, né? Por exemplo, é muito comum discutir isso em transporte, não é? Porque eu não tenho que definir, porque eu vou lá no TCP, ele é orientado à conexão, e o DP, aí acaba ficando mais famoso, né? Mas é uma discussão que eu tenho, a partir da camada de enlace eu sempre tenho em todas, entendeu? Agora, o controle de fluxo é uma das camadas, assim, é umas referências assim, que é uma das... tanto que ela é feita, inclusive, na subcamada LLC. É exatamente a subcamada LLC que trata disso aqui, tá? Certo? Beleza? Deixa eu só ver um negócio aqui, cara. Não, deixa eu só ver um negócio aqui.
É a 23 agora, é? Ou é a 24? 24. Ele está falando de TCP/IP, certo? Em relação à arquitetura TCP/IP, suas camadas e protocolos é incorreto. Mais uma vez, isso aqui é um incorreto, tá? A camada de transporte reúne os protocolos que realizam as funções de transporte de dados fim a fim. A camada de transporte reúne os protocolos que realizam as funções de transporte de dados fim a fim. Ou seja, considerando apenas a origem e o destino da comunicação sem se preocupar com os elementos intermediários. Ok. Está certo, portanto, a gente não vai marcar essa porque ele quer errada. O protocolo IP garante a entrega dos pacotes em uma rede. Cuidado, cara. Lembra que eu te falei que em algumas literaturas esse garante tem que deixar passar? Mas o garante é na camada. Mas envia, cara, o protocolo é Tá, deixa isso aqui paradinho, assim, né? Deixa aqui. Eu não estou dizendo nem que isso aqui... deixa aqui, deixa aí, certo? Deixa aqui. Vamos ler o resto, né? Vamos dar, porque senão você vai tender a marcar logo essa e vai para frente e vamos olhar o resto, né? O pacote de uma rede. O cabeçalho de um pacote IP é composto por apenas 3 campos de controle. Pronto. Graças a Deus, já é bem claro, né? Não só tem 3 campos de controle, tem vários campos de controle. Então, acabou que esse cara aqui não entrou em... É um problema, né, que a gente já discutiu, né? Mas graças a Deus apareceu um problema bem mais grave e bem mais objetivo, que é o fato de ele afirmar que só tem 3 campos de controle, certo? Tem vários. Na realidade, quando a gente vai para IPv6, uma das mudanças é justamente a redução desses campos aí, porque estavam demais, né? Então essa aqui seria a resposta, mas vamos olhar as outras, né? O protocolo DP, além de não ser orientado à conexão, não é confiável, pois não oferece nenhuma verificação para a entrega de dados, mas por não efetuar essa verificação, torna-se muito rápido e gera menos tráfego. Pessoal, o DP ele tem uma coisinha nele, né, que é de controlezinho, mas não é uma coisa que chega que é um checksumzinho lá, né, bem... Né, isso não descaracteriza o fato dele não ser um protocolo confirmado e, além de tudo, ele é opcional. Porque quando o cara vai mesmo olhar o segmento lá, TCP/IP, ele vê o checksum, caraca, como é que pode existir checksum se ele não é orientado, não é nada? É porque aquilo dali, além de ser pobre, para não comprometer a característica, né, de não ser confirmado, ele ainda é opcional. É por isso que, mesmo existindo aquele campo lá, você ainda considera como se ele não tivesse controle de nada, entendeu? O protocolo, isso aqui já foi, né? Aí falta mais uma, né? Ou falta mais duas. O protocolo TCP/IP, por ser orientado à conexão, provê uma conexão segura para a troca de dados entre os hosts diferentes. Todos os pacotes são sequenciados e identificados em um circuito virtual estabelecido para comunicação. Por que eu faço questão de vocês lerem o resto das questões? Talvez algumas pessoas marcariam esse item como falso. Por quê? Principalmente a galera que estuda muito segurança. O cara que está tarado na segurança, né? Vocês ficam lá, né? O HARP, os hash. A ferro e fogo, né? TCP fornece comunicação segura? Mas está escrito aqui. Não, mas ele fala conexão, comunicação. O protocolo TCP pode ser orientado à conexão, prover uma conexão segura. Não, conexão segura, eu acho que ele está querendo dizer confiabilidade. Exatamente. Pois é, entendeu? Conhecimento, Não. conexão, coisa A gente está em acordo, ou seja, você tem que relativizar. O que é uma conexão segura? Por que ele não falou só conexão? Conexão. tem que jogar a confiabilidade com segura. Mas pois é, só que um cara que lê isso aqui, imagina, questão do CESP, certo ou errado. Questão do CESP, certo ou errado. TCP fornece conexão segura? Entendeu? Eu estou mostrando isso aqui, porque assim, a gente já sabe, já matou a questão, está beleza, né? Porque teve uma questão muito... Mas veja que é o ferro e fogo, a gente tem que tomar cuidado, a conexão segura. As principais características do TCP/IP não tem segurança, bicho. Mas, só para chamar a atenção, mas está correto. Aí tem essa linha, né, de raciocínio que,
O seguro aqui quer dizer configurado, é confirmado, né? Certo? Beleza. Mas só para ver que algumas palavras, né, mal colocadas pode dar uma travada, né, na hora de você marcar. E a última aqui, né? O IP é um protocolo de conectividade que provê um serviço de pacotes de dados, datagrama, entre hosts. E vê que aí foi bom, ó, serviço de pacote de dados. Isso é a definição de datagrama, realmente. É o responsável pelo endereçamento dos pacotes, pacotes de roteamento, fragmentação e reunião, movendo dados entre camadas. Tá certo que a gente já matou lá. E a gente volta aqui só para mostrar, né, que esse aqui é um erro brutal. Você vai lá, são vários campos, etc, etc, etc. Né? Na letra D, quando você fala circuito virtual, todos os pacotes que você percebe, eles devem criar circuito virtual, isso é TCP. Porque ele é orientado à conexão, certo? Se ele esses dois aqui estão bem legais, ter ficado um debaixo do outro. Esse aqui, ambos são serviços. Então já mata aquela, o TCP oferece serviço e o IP não. Não, ambos oferecem serviço. Ele é orientado à conexão. Se ele é orientado à conexão, por definição, ele cria circuitos virtuais. Pode, mas são circuitos virtuais. O TCP, ele gera um circuito virtual. O que você está falando, por exemplo, é isso aqui, ó. Eu posso ter vários caminhos, né? Porque assim, tem que ver o nível de abstração, né? Mas um circuito virtual, normalmente ele escolhe um caminho, ele tem vários possíveis. Ele escolhe um caminho e fecha esse circuito aqui. Um circuito lá para ele. Ah, caiu aqui. Aí, beleza. Vai para outro. Mas ele fornece um circuito lá para ser feito daquela forma. O IP aqui, ó, eu tenho um datagrama, né? Quando eu... Você está querendo dizer assim, se ele precisa reservar recurso, etc, etc. Normalmente esse termo, ele teria, não, o que ele está querendo dizer é o seguinte, exato, se alocaria. A gente usa muito esse termo, por exemplo, quando a gente vai falar sobre a parte de qualidade de serviço, né, que é RSVP, né, a gente usa muito isso. Mas o próprio fato, né, da rede aceitar esse tipo de conexão pode se entender como uma reserva, certo? Mas não é a reserva prévia, mas naquele momento ela está acontecendo. Seria mais ou menos isso. Não é previamente estabelecido. Não, porque assim, quando você fala reserva, é tipo assim, eu pergunto e depois eu disparo a conexão. Por exemplo, o RSVP, né? Ele é um protocolo que só existe para reservar. O que eu não vejo é o TCP fazendo isso. TCP fazendo isso o quê, exatamente? Fazendo criando esse circuito virtual ali. É porque é o seguinte, já é um pouquinho depois, assim, é que são coisas diferentes, tá? Eu vou tentar explicar aqui, ó. O RSVP, eu vou colocar o RSVP e o TCP. Porque o prévio podem ser duas coisas diferentes. Por exemplo, a própria definição, a gente já discutiu isso aqui hoje, a própria definição de serviço orientado à conexão, quando ele fala prévio, né, você fala prévio, quer dizer o seguinte, eu não vou passar dados enquanto eu não fechar uma conexão. Então, quando você vai no TCP, dentro do próprio protocolo, você não tem lá o SYN? Se não houver um handshake, que seria essa reserva mais simples que você está falando, esse dado nunca vai passar. Não vai passar. Aí você está confundindo com uma coisa fora do protocolo. Por exemplo, confundindo não, né? Eu estou falando assim, estou tentando diferenciar as coisas, né? Por exemplo, essa reserva aqui no TCP, ela ocorre com esse SYN. SYN, ACK, tal, SYN, ACK.
Se isso aqui não for bem sucedido, que a gente pode interpretar isso como prévio e reserva, esse dado nunca vai passar. Nunca. Já tem outra característica que é mais forte, né? A gente está falando de qualidade de serviço, que é o RSVP, que é o quê? É quando eu... Veja que aqui eu só trabalho entre máquinas fim a fim, certo? Eu não quero nem saber o que tem no meio, não. Só vou perguntar para o cara lá no final, ó, sim, SINAC, certo? Esse caso aqui, ele é um pouco mais robusto, né? Porque o que acontece? Eu tenho que perguntar a cada roteador da rede se aquela qualidade de serviço vai ser suportada. Reservando previamente cada canal, cada roteador. E não existe, por exemplo, frames, mensagens, segmentos para fazer isso, né? Sinais. Eu uso um protocolo só para fazer isso, o RSVP. Então, na realidade, eles são parecidos, né? Mas isso aqui é uma coisa muito mais forte. Então, o que esse prévio está questionando? Tem prévio sim. Se o sim não for, se alguém negar, não vai fechar isso aqui. E outra, só vai passar isso aqui se isso aqui for... Mas ele não pede recursos da rede, ele pede recursos aqui direto, lá do final, se o cara quer suportar. Nesse caso aqui é que eu peço a bênção da rede todinha, certo? Seria mais ou menos isso, tá? Pois não. Almoço? Vamos lá. Eu acho que o Alex vai entrar agora para falar com a gente ali fora. A gente terminou, não? Aqui, falta qual? Parou na 20. Parou na 25. Ah, tem uma dúvida aqui, ó. Pô, ele tá... Você não tá me sacaneando, né? Tem que já... Eu vi lá, tem que ser igual a Consulplano, né? Porra. Na tentativa de fazer uma analogia sobre a quantidade de camadas do modelo OSI TCP/IP, posso dizer... Não, sacanagem. Não, vou nem ler, não. É sacanagem. Ele tá vendo? Que o seu abdômen... Ó, começo da história, vi lá, errou no português, né? Escreveu abdômen errado. Ele está dizendo que o meu abdômen tem um modelo... Se ele tem 7 ou 4 camadas. Beleza, né? Coisa... É que eu sacaneei ele, né? Na primeira aula que ele deu aqui, eu perguntei se... Ele comprou uma Harley Davidson, né? E aí eu não sei qual foi a piada que eu... Ele estava falando de risco oportunidade. Eu falei, um policial federal, um perito federal comprando uma Harley Davidson em Belém. Isso é um risco ou uma oportunidade? Foi a primeira piada. E toda coisa agora ele faz essa piadinha comigo. Acho que o Alex vai entrar, com vocês agora? Vou pegar minha aguinha, então. Só aguardar.